diferenciar si no hay nada diferente, porque hay hay pequeños detalles que lo diferencian de cada uno. ¿Sí? Entonces, todos tienen el mismo epitelio, todos tienen lámina propia, todos tienen el muscular de la mucosa. Pero hay una diferencia, hay algo que destaca de cada uno. Por ejemplo, el duodeno en la submucosa, ¿qué va a tener en la submucosa? Glándulas de Brunner. Ileón, ¿qué es el que va a tener el ileón? Nódulos linfáticos, que se conocen como placas de Peyer, en la lámina propia de la mucosa. Entonces, duodeno, ¿qué va a tener en la submucosa? Glándulas de Brunner. Ileón, ¿qué va a tener? Placas de Peyer, que son nódulos linfáticos en la lámina propia de la mucosa. Y yeyuno, no tem nenhum dos dois. Então, assim é o diagnóstico. Tem muita coisa, ¿ah? Hay muchas cosas, pero para diagnosticar la porción solamente necesitamos reconocer esos puntos principales. Entonces, todos tienen mucosas o mucosa muscular externa, serosa adventicia. Si yo encuentro glándulas en la submucosa, duodeno. Si yo encuentro placas de Peyer en la mucosa, en la lámina propia, ileón. Si não tem placas de Peyer, si não tem glândulas de Brunner, jejunum. Já, fácil, né? Para que você vai ficar procurando muitas coisas? Ah? Los pliegues de Kertrin o válvulas conniventes o pliegues circulares son evaginaciones o proyecciones de la submucosa. Os três têm. Então não é uma diferença muito destacável, mas é uma diferença teórica, diferente de uma diferença visual. Porque os três têm, né? É uma diferença sí es. Las placas de los pliegues circulares son más desarrolladas en el yeyuno y no tan desarrolladas en el duodeno y en el ileón. ¿Sí? ¿Está bien? Pero vos no necesitas analizar las placas para saber que es yeyuno. No precisas. Si vos no encuentras placas de Peyer, si vos no encuentras glândulas de Brunner, ya está. No pesquise mais outras coisas, não procure outras coisas. Esse já é o suficiente para você diagnosticar qual porção do intestino é, né? Bueno, entonces, vemos ahí. Vamos a analizar entonces nuestra imagen. Miramos. Antes de eso, hay que tener en cuenta algo. No es lo mismo microvellosidad que vellosidad. Microvellosidad es de la célula, vellosidad es de la mucosa. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que el epitelio cilíndrico simple, sube formando como si fuese un dedo la mucosa. Entonces la mucosa se evagina formando una proyección digitiforme. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de que esto va a corresponder a una vellosidad. Entonces, ¿qué es una vellosidad? La vellosidad es una evaginación digitiforme de la mucosa. Acabou. Não é a mesma coisa que microvellosidade. Microvellosidade de uma célula, galera. Tá? Vellosidade então é da mucosa e microvellosidade é da celulinha. Aquela célula cilíndrica, uma só, ele que tem microvellosidade. E vellosidade então é da mucosa. É quando toda a mucosa se projeta para cima. Tudo bem até aí? Sim. Bueno. Entonces, miramos a esa imagen. Eu posso falar que a velocidade pode ser correspondente ao epitélio também? Ou não? O epitélio tem uma... E a mucosa, porque é tanto a lâmina própria como o epitélio que só vem para cima. Mas a célula tem microvelocidade? Como? Mas essas células têm microvelocidade? Todas têm. Tem que ter muita. Eu tenho velocidade? Sim, todas. Mas a velocidade não é a célula. Ah, bueno. Entonces, epitelio simple cilíndrico con microvellosidad en células caliciformes.
No sé por qué está pasando eso ahora. Acho que é mau contato. É que é temperatura. No sé, Ahora ahora. já falei 17 horas, né? Porque não tinha acontecido isso com nenhuma turma. Eu acho que é mau Vamos contato vendo tudo. mesmo. É a temperatura. Informe de la mucosa. Mas também enxergamos aqui umas invaginações do epitélio, glândulas intestinais, ou cripta de Lieberman. Aonde ficam essas glândulas intestinais? Aí na lâmina própria. Então vemos vellosidade, vemos epitélio, lâmina própria e essa linha aqui muscular da mucosa. E as glândulas aí na lâmina própria que se conhece como glândulas intestinais ou criptas de Lieberman. ¿Sí? Después, debajo de la muscular de la mucosa, ¿qué viene? ¿Qué capa viene? ¿Qué le sigue? La submucosa. ¿Sí? Y vemos que la submucosa, que es tejido conjuntivo denso y regular, también está acompañado de abundante cantidad de glándulas. Anotado de glândulas. E tínhamos dito que quem tem glândulas na submucosa, o intestino delgado, duodeno. Entonces estas son las glándulas de Brunner que se ubican en la submucosa del duodeno. O ilho não tem glândula na submucosa. Jejunum não tem glândula na submucosa. Tá? Então aí já vemos uma diferença muito importante, porque aqui todo é igual praticamente. Todos têm vellosidade, todos têm epitélio, todos têm lâmina própria, todos têm a glândula intestinais na lâmina própria, todos têm muscular da mucosa. Então olhar aí é muito importante. Então se há glândula de Brunner, ¿qué órgano es entonces? Duodeno. Después vemos la muscular, circular interna, longitudinal externa y el plexo de Auerbach. Aquí también tiene un plexo de Auerbach. Mesmo que não estamos enxergando, sabemos que está aí presente. O plexo de Meitner. Esse plexo daqui atrás é qual? Esse plexo daqui atrás é qual? ¿Hay vellosidad sí o no? En esa imagen, ¿hay vellosidad sí o no? Eu acho. Não. ¿Consiguen ver la imaginación digitiforme? Sí. ¿En forma de dedo? Sí. Eu acho que Entonces não ya é. sabemos que hay intestino delgado. Enxergando isso, sabemos já que é intestino delgado. Agora, conferimos, tem células caliciformes também. Então, epitélio simples cilíndrico com células, epitélio simples cilíndrico com microvellosidades e células caliciformes. Olhamos aqui, tecido conjuntivular, a lâmina própria, e vemos que tem glândulas. Que glândulas são? Glândulas intestinales ou criptas de Lieberman. Sí, voy a quitar esto que está acá. Vemos ahí. ¿Qué camada que es esto? Muscular de la mucosa. Abajo viene la submucosa. Olhamos a submucosa y al inter, tecido conjuntivo densicular, vasos sanguíneos de mayor calibre, vasos linfáticos, além de ter tecido adiposo, além de ter plexo de Meitner. Vemos que tem abundante quantidade de glândulas. Glândulas de Brunner. Então acabou. Duodeno. Não preciso olhar muito mais além disso, né? Bueno, miramos aí. Profe, não dá para ver muito bem o plexo de Meitner na submucosa, né? Não, você deduz isso já. Porque isso sempre está na submucosa. Você deduz já. Vai depender. Dá para ver? Sim, dá para ver. Mas nessa imagem não. Bueno, entonces, miramos aí. Vellosidad, 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 criptas de Lieberman o glándula intestinal. Esa línea está indicando más o menos a muscular da mucosa. Abaixo da muscular da mucosa vem a camada submucosa e essa submucosa está lotada de glândulas de Brunner. Está lotado. Depois vem a muscular externa. Duodeno. ¿Hay vellosidad, sí o no? Sí. Muy evidente, ¿eh? Entonces vemos que todo esto es la mucosa. Epitelio, lámina propia y
muscular de la mucosa. Vemos la vellosidad y vemos glándulas intestinales o criptas de Lieberman. Y ahí se ve muy bien el epitelio siempre cilíndrico con microvellosidad y células caliciformes. Es el epitelio del intestino delgado. Vemos ahí estas glándulas tubulares rectas que van a corresponder evidentemente a glándulas de Brunner o de glándulas intestinales o criptas de Lieberman. ¿Sí? Y aquí vemos unas células un poquito rojitas que van a corresponder a las células Paneth. ¿Sí? Las células Paneth secretan abundante cantidad de enzimas que es para regular la microbiota intestinal. ¿Da para ver vellosidades, sí o no? Sí. Entonces vellosidad es lo más importante para nosotros inicialmente, porque viendo vellosidades sabemos que es intestino delgado. Si no tem vellosidad, no es intestino delgado. ¿Ah? Es otra cosa ya. Entonces por eso tenemos que buscar primero la vellosidad, luego el epitelio. Tenemos que ver célula caliciforme para estar orientado. Luego de eso, mirar la lámina propia. La lámina propia tengo que ver qué hay, ¿verdad? Luego ver la submucosa y ahí llegamos al diagnóstico. Y vemos aquí lo siguiente: vellosidad, 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 vellosidad. Epitelio, lámina propia. Epitelio, lámina propia. Lámina propia. Todo hay lámina propia. Miramos aquí una franja que es más delgada, que va a corresponder a la muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa está la submucosa. Y aquí estamos viendo glándulas. Entonces estas glándulas que están en la submucosa, glándulas de Brunner. ¿Cómo se llaman las glándulas que están en la submucosa del duodeno? Glándulas de Brunner. ¿Sí? ¿Está bien? Miramos ahí. ¿Hay vellosidades, sí o no? Sí. Hay. Epitelio, ya sabes. ¿Hay criptas de Lieberman, sí o no? Sí. Hay. ¿Hay muscular de la mucosa? Sí. Sí. ¿Está en la submucosa? Está ahí. ¿Tiene glándulas la submucosa? Sí. Duodeno. Glándulas de Brunner. Agora vamos falar do ilho. Isso aqui? ¿Hay vellosidad? Sí. Estas son las vellosidades, ¿cierto? Evaginaciones digitiformes de la mucosa. Sí. Entonces vemos que hay vellosidades. Vemos entonces aquí la mucosa. Todo esto es la mucosa, porque sabemos que ahí está la vellosidad, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es la mucosa. Toda esta parte más blanca va a corresponder a la submucosa y tiene abundante cantidad de vasos sanguíneos de distintos calibres. Y luego vemos la capa muscular externa, circular interna, longitudinal externa. Entonces, vemos la submucosa y la submucosa ya no tiene glándulas. Eso es lo primero que llama la atención, no tiene glándulas, pero vemos algo diferente. ¿Qué es lo diferente que vemos en esta imagen? ¿Consiguen ver las placas de Peyer, sí o no? Sí. Não é aquilo rosa? Não podem ver, claro, rosa. Isso tinha o duodeno? Você não tinha visto isso nenhuma vez, essa estrutura. E além disso é na lâmina própria da mucosa, nem é na submucosa. Placas de Peyer del ilion. ¿Qué es la placa de Peyer? ¿Qué son las placas de Peyer? Son nódulos linfáticos aglomerados. Não pode ser só uma. Tem que ser várias, tá, gente? Porque eu posso encontrar no duodeno nódulo linfático solitário. Eu posso encontrar no jejunum nódulo linfático solitário. Mas nunca vou encontrar essa quantidade quando falamos que é normal. Somente no ilion é comum e tem que ser assim, com essa quantidade. Tem que ser vários. Não pode ser só uma, tá bem? Bueno.
Mais de perto, então tá aí a descrição. Placa de Peyer, nódulos linfáticos aglomerados. Olhamos aí, perfeito. Glândulas intestinales, células caliciformes, vellosidades, tecido linfático difuso com tecido contínuo laxo. Essa imagem daí é duodeno, jejunum ou íleon? Ali embaixo Não é onde está a bom, saída né? parece placa de peito. É, eu também pensei nisso. Eu me perdi. Em cima também parece. Eu me achei. Cor não dá. Não seria do Melhor ser. Bora. Diagnóstico. Vocês estão vendo placa de Peyer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Tem uma bola gigante aí do lado, né? Tem vários. Né? O que é essa bola de linfocitos? Placa de pele. Nódulos linfáticos, as placas de Peyer. Aí eu imaginei. Aonde? Ah, então é onde eu imaginei mesmo. Olha, até tinha uma seta. Até tinha uma seta. E não é uma setinha, é uma seta gigante. Tudo bem. Então tá aí, galera. É íleon. Por isso que eu falo, galera, você não precisa olhar muito. Você sabe que tem muitas coisas. E na teoria, sim, vamos falar tudo que tiver. Vamos falar de todas as diferenças, celular, quantidade, Então, nossa prova um monte vai ser de só coisa diagnóstico. para que essa P2 teórica seja uma prova completa. Temos que acrescentar conteúdo, senão não vamos ter conteúdo para a nossa P2. Só vai ser endócrino na nossa P2? Que pau. Entendi. Então não vamos ter conteúdo, porque na endócrino não falamos quase nada, né? Resumimos bastante. Bueno, entonces ahí vemos íleon, muscular externa, né? Olha aí, a muscular externa. No meio entre as camadas musculares tem o plexo de Auerbach. Sim, plexo de Auerbach. Bem, agora vamos falar do jejunum. E esse daí é o mais fácil. A gente não estava falando do jejum, não? Não, era aí. Eu me perdi. Olhamos aí. Hay velocidade, sim ou não? Sim. Jejum. Muscular de la mucosa, ¿consiguen ver? ¿Consiguen ver la muscular de la mucosa? Sim. Mais ou menos. Aqui está assinalando assim. Muscular da mucosa. Aí olhamos então a submucosa. Tem glândulas? Então duodeno não é. Porque se for duodeno tinha que ter glândulas aí. Não tem, né? Olhamos aqui, tem aquelas bolas azuis escuras, grandes, bolas de linfocitos. Então íleon não é. Então o que é? Jejum. ¿Viu que fácil? Ya. Entonces es jejunum, no tem segredo. Então, se não tem placas de Peyer, se não é íleon, se não tem glândula de Brunner, não é duodeno, se não tem nenhum dos dois, é jejunum. Fácil. Olhamos aí. Então aí percebemos o seguinte, olhem, camada muscular externa. Tem uma parte bem fininha que é a plexo, o plexo de Auerbach. Sim. Olhamos aqui, tudo isto é a submucosa. Tem vasos sanguíneos. Né? Olhem o interessante disto.
a submucosa poderia ser linear, né? Mas aqui não é linear a submucosa. Tá? Olhamos a submucosa e não sei se vocês percebem, a submucosa sobe. Puxamos toda a mucosa. Então tudo isso é a submucosa. Então a submucosa está subindo para cima, puxando a mucosa. Então esses são os pliegues circulares. Tá? Pliegues circulares ou válvulas de Kercklin. ¿Sí? ¿Qué son las válvulas de Kercklin? Proyecciones de la submucosa. Isso aí todos os grupos. Você encontra em todos, só que no jejum ele é mais evoluído. O sea que, ¿es exclusivo del ayuno? No, los tres tienen. Sí, solo que en el ayuno es más evidente. Sí, bueno, entonces vemos que no hay glándulas aquí, vemos que no hay nódulos linfáticos ahí. Ah, fechó. Prof, Sí, o que são esses pontos mais rosados? São vasos sanguíneos. vasos sanguíneos? Sí, Por que ele é tão vascularizado assim? porque Provavelmente provavelmente uma vasocongestão. Por Ah, eso então, tiene tantos glóbulos rojos. não é normal do tecido. São as hemácias do vaso sanguíneo.